Parei de estudar, acho que durante quase 10 anos para cuidar dessa criança. E aí depois eu fiz um curso que tinha online, né, para terminar o segundo grau. E aí não consegui terminar, e aí foi quando eu terminei na escola aqui no Rio de Janeiro. Fiz vestibular, estudei muito para passar no vestibular e passei para a Universidade de Gama Filho para fazer publicidade. Mas aí depois de tudo isso, ela teve que vir embora e eu não queria voltar também. E aí ela me deu na época R$500 e eu fiquei na casa de uma pessoa, uma amiga dela que era casada com um senhor. E esse senhor, ele falava o seguinte: se você não me deixar mexer em você, você não fica aqui. E aí eu falava, eu vou contar pra sua mulher. Ele falava assim, se você contar, você vai embora amanhã. Então eu não tinha outra escolha. Chorava. E ele passava a mão em mim, sabe? Era horrível. E aí uma das coisas mais incríveis que aconteceu foi que eu peguei um jornal para catar emprego, né? Eu falei, esse dinheiro vai acabar, eu vou ver do quê? E aí eu arrumei um emprego numa loja lá na Tijuca, de vendedora. E daí eu fiquei lá trabalhando, ganhava um salário. Então, se eu ganhava um salário, dava para pagar meu aluguel e ainda sobrava metade para fazer alimentação. E aí, depois de uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, eu comecei a conhecer pessoas, né? Eu sempre fui muito dinâmica, comecei a conhecer outras pessoas. E é engraçado que eu tinha passado no vestibular e eu tinha um tempo para poder fazer a minha faculdade. Só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas eu já tinha passado e eu tinha um tempo. Já estava quase chegando na época de vencer o prazo, né, de fazer matrícula, e eu não conseguia fazer. E aí, conversando com uma cliente, ela falou assim pra mim, eu contei minha história pra ela, e ela falou assim pra mim, vou pagar 3 meses da sua faculdade. Aí eu ingressei na faculdade, mas acontece que eu tinha um desafio. Chegar na faculdade, aí eu tinha que pagar a van. E aí, como eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu fiz a babá final de semana, durante muito tempo. Quando eu penso que eu entrava nesses apartamentos da Vieira Solto, pela porta dos fundos, sendo humilhada por patroa, e hoje eu tenho muito mais condições financeiras, psicológicas, do que muitas delas para quem eu trabalhei. Nossa! Eu não sei, existe patroa, sabe, que elas pegam a gente pelo cabelo e jogam a gente longe. Hoje talvez não tenha isso aqui no Rio, né? Mas por qualquer coisa, pegava você pelo cabelo e jogava você longe. E aí, em 1994, na Copa do Mundo, eu tava com uma menina que era cliente da loja e ela me chamou para andar por Ipanema. Eu nunca tinha andado por Ipanema, foi incrível. Eu conheci um cara da Bélgica. E esse cara, sabe, os meus cabelos todos tipo Elba Ramalho. Eu parecia muito Elba Ramalho. Muito selvagem, muito grande, muito cacheado. E aí, minha amiga, essa menina, ela era muito atirada, é uma carioca muito paqueradora. E ela falava assim, hoje a gente vai ficar com alguém. Aí eu falei, mas como assim ficar? Não sei, tratar essas pessoas e tal. E aí ela parou do lado do Alan. E aí ela falou assim, você é daqui? Ele branco feito uma neve, né? E aí ele falava assim, não, eu sou da Bélgica. E a gente parou ali em frente ao Marina Palace no Leblon. E ele tava ali assistindo o jogo, né? E aí ela falou assim, a gente pode sentar aqui do seu lado? Eu falei, misericórdia, não vou buraco aqui, vou entrar. E aí ele começou a conversar comigo e eu só olhava pra baixo, né? Tinha uma vergonha de olhar na cara das pessoas, principalmente o homem. Não olhava, tinha um medo. Ele tinha, eu acho que uns 2, 3 anos mais que eu. Ele era jovem, era gordinho, mas ele tinha um rosto bonito. E aí que aconteceu que ele ficou meu amigo, não avançou. Ele pediu o meu contato e a gente conversava pelo Messenger. Então a gente conversava muito pelo Messenger. Aí ele foi embora no país dele, a gente falava todo dia pelo Messenger, a gente ficou amigão. Em 94 a gente se conheceu e a gente ficou conversando muito tempo, quando ele voltava. E aí a gente começou a ficar mesmo, acho que em 97. Ele foi muito paciente comigo. E aí em 97 eu comecei na faculdade e eu fazia a babá. E eu contava pra ele. E ele falou, não, a partir de hoje você não vai mais fazer a babá. A gente era amigo. Quando você tira como babá? Aí eu falava, eu tiro tanto.
por semana. E aí ele falava o seguinte: vamos fazer o seguinte, tal ano eu vou pro Brasil, eu vou te ajudar de alguma forma. E nessa época ele trabalhava com importação de CD, de frutas, lá pro país dele. E aí o que aconteceu? Que ele precisava de uma pessoa aqui. E aí ele mandou eu fazer um curso de informática. Ele pagou esse curso pra mim e disse: você vai trabalhar comigo. Eu falei: como? E aí o que aconteceu foi quando a minha vida começou a andar. E aí ele me registrou na empresa dele, me deu um contrato. Adivinha qual era o contrato? $4.000 por mês. Com esse dinheiro eu comprei meu primeiro carro, aluguei um apartamento pequenininho em Ipanema, aqui perto de casa, passo na calçada todo dia. Então eu fiquei nessa aí com o Alan durante uns 3 anos. Meu contrato era de 4. Só que eu me apaixonei terrivelmente pelo Alan e eu viajava para a Bélgica 2 vezes por mês. Nos aviões de carga e descarga. Eu viajava, imagina eu, tímida, olhando pro chão, viajar num avião que só tinha russo. E aí eu comecei a estudar inglês, né? E aí os negócios do Alan começaram a crescer muito no Brasil. E uma das coisas que ele fez foi contratar uma moça lá no Paraná. Eu falei: será que é a mesma situação que eu? E eu fiquei muito com o pé atrás com o Alan, mas muito com o pé atrás. E aí eu, uma amiga minha, essa, né, que era tirada, montamos uma estratégia para tentar descobrir se essa menina era a mesma menina. E aí eu abri o telefone do Alan enquanto ele dormia e peguei o telefone da menina e descobri que ela era a segunda namorada dele aqui no Brasil. E adivinha o que eu fiz? Cortei o contrato, não pensei nenhuma vez. Falei: traição não tem perdão. Só que eu tinha prestação de carro, tava terminando a faculdade, acho que eu tava no último ano. O Alan tentou se desculpar de todas as formas, mas a menina tava grávida dele. E a menina ficava na casa dele. Quando eu viajava pra Bélgica, eu ficava tipo uma semana na casa dele e tinha algumas coisas que tinha passado mulher por ali. A gente sente o cheiro das coisas, né? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, ativa as notificações para todas as vezes que eu estiver ao vivo, você ser avisada em tempo real. Então já pega essa cadeira e já senta e vamos conversar. Aqui é somente menopausa natural. Dá o seu joinha se eu curtir.